Fala aí, pessoal! Vamos começar aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre React relacionado às hooks do React. Vamos lá. A gente já está aqui no site do React, né? É só você escrever React no Google. E aí vai vir aqui React Dev. Você entrou no site do React. Você vai em API Reference. Em API Reference vai ter aqui Built-in React Hooks, que são as hooks do React, né? A gente vai falar sobre as hooks que tem no React, como elas funcionam, como que funciona cada uma, o que que é hook dentro do React e também alguns problemas, alguns erros, algumas coisas que vocês precisam evitar, né, que elas podem causar. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o que são as hooks no React. Então, aqui já está dizendo mais ou menos o que é, né? Se a gente ver aqui, está em inglês, mas eu vou dar uma traduzida. O que são as hooks no React, né? React Hooks. As hooks do React, elas são é, funções especiais ou conjunto de métodos especiais feitos no React já para facilitar o nosso trabalho, né? Facilitar a nossa vida. Eles nos ajudam a gerenciar estado, nos ajudam a ter referências de elementos e algumas outras coisas, né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, onde eu vou ir deixando algumas coisas escritas sobre as aulas, né? Em relação aos hooks. Eu anotei aqui, né, dessa forma que os hooks no React, eles permitem que usemos diferentes recursos característicos do React dentro dos nossos componentes para melhorar a performance e facilitar o nosso trabalho. Então, a gente vai ter essa playlist aqui com todos os hooks do React e vocês podem ir acompanhando aqui cada um deles. Então vamos lá, para a primeira hook que a gente vai estar aqui estudando sobre elas, né, e destrinchando para entender bem legal, que vai ser o useState. Ele é declarado como uma hook de estado, tá vendo? Do React. Temos o useState, temos o useReducer, que é uma outra também de estado. Então, vamos começar pelo useState. UseState is a React hook that lets you add a state variable to your component. Então, basicamente, o useState ele te permite adicionar uma variável de estado no seu componente, né? E o que que seria uma variável de estado? É uma variável que guarda um valor até um determinado tempo, e quando o componente se remonta, ela mantém aquele estado, a menos que você faça alguma alteração naquele estado do componente. Vamos pro código então, né, gente? Já passou da hora de ir pro código. Vamos criar um aplicativo React novo aqui, né? Eu vou entrar na pasta code. Dentro da pasta code eu vou criar uma pasta com um comando makedir, mkdir, basicamente de make de fazer, dir de diretório, criar diretório. Makedir, eu vou dar um nome que vai ser React Hooks. Show. Agora eu vou navegar para dentro desse diretório. Agora, dentro da pasta React Hooks, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando yarn create byte. Manda, aí ele vai começar a ajudar a gente a configurar. Vai perguntar o nome do projeto vai ser Studying React Hooks. Vai ser em React. Vamos usar TypeScript sim. E pronto, está criado. Agora que a gente já criou o projeto, a gente entra na pasta do projeto. Então, yarn não, cd Studying React Hooks. E aí aqui dentro da pasta, primeiro eu vou abrir para vocês verem. Se você abrir direto o projeto, o que vai acontecer? Se eu mostrar para vocês aqui, ó, a gente entrar em app, vocês vão ver aqui
que ele vai dar vários erros, tá vendo? Vários erros aqui, vários erros se a gente for aqui em main, tá vendo? Esses erros aqui estão dizendo cannot find module React, JSX runtime or its corresponding type declarations. Está dizendo que não está achando o módulo, né, do React JS runtime e outras coisas, né, que ele vai estar reclamando aqui, ó, mas sempre relacionado a módulo. Por quê? Porque quando a gente cria um projeto desse jeito, que a gente criou aqui, a gente precisa entrar na pasta do projeto e rodar yarn para poder ele instalar todas as dependências e todos os módulos, né? E aí ele vai fazer essa instalação aqui. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Então, galera, agora que já foram instaladas todas as dependências, a gente vai seguir aqui. Tá zoando. A água já foi, peguei também um chazinho. Ah, como a parte de intrusa disse aqui no vídeo, as dependências já foram instaladas. Então, só para não ter que voltar aqui depois, eu vou já rodar o servidor, rodando yarn dev. Aí ele vai abrir o servidor para a gente. Nesta porta aqui, 5173, abrir o Brave e abrir aqui o Vite. A gente vai ver aqui que está rolando, né? Já está rodando direitinho. Ele vem com um counterzinho aqui, ó, um count para a gente ir vendo o funcionamento do state. E, e, e aí, beleza. Vou colocar esse cara para cá e vamos para mão no código. Agora, se vocês perceberem, o erro sumiu, tá vendo? Porque as dependências foram instaladas aqui em Node Modules. Continuando, o que eu vou fazer para explicar aqui para vocês? Em primeiro lugar, eu vou apagar esse arquivo de dentro de assets aqui para ficar mais leve. Eu vou apagar esse CSS aqui, pode comentar todo. Se vocês estiverem me acompanhando aí, eu vou estar fazendo desse jeito. E o index CSS aqui relacionado ao main SX, vocês vão pegar, deixar só a root, porque eu quero manter o dark mode. E daí rola tudo para o final, seleciona tudo e comenta. Show. Aí pode vir aqui em app e apaga da div até aqui. Você cria uma nova div. Aqui. Bom, para quem é novo no React, eu vou explicar aqui rapidamente. Os componentes React, eles são basicamente funções que retornam elementos HTML. Isso faz o famoso JSX, né, o JSX, que é o JavaScript com o HTML incluído dentro das funções, né, dentro do retorno das funções. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando como funciona o React, né? Como é que ele faz essa mágica aqui. Mas basicamente quando a gente fala de componente React, são essas funções que retornam elementos HTML. Elas sempre só poderão retornar um elemento HTML. Por exemplo, aqui está retornando um fragment que tem uma div dentro. Mas se eu tentar colocar um outro fragment do lado, aí ele reclama, tá vendo? Não pode ter mais de um elemento HTML dentro do, do retorno. Beleza. Nosso primeiro carinha vai ser o useState, correto? Primeira hook aqui, ó, vai ser o useState. Vou copiar isso aqui para lá. Vou jogar um comentário aqui assim. Essa primeira hook, useState. UseState é uma hook. UseState é um hook do React que permite a criação de uma variável de estado, uma função auxiliar para manipular o estado e também determinar um estado inicial. Vamos ver como isso funciona. Ah, um detalhe. Os hooks do React só podem ser utilizados dentro dos componentes do React. Então, se você vai usar um hook, por exemplo, use state, tem que ser dentro do componente, não pode usar fora do componente nunca. Vamos lá. Como que a gente monta o use state?
você vai sempre, né, usar uma variável const. Você vai abrir um array. E nesse array vão ter dois valores aqui. Um valor vai ser o estado, né? Ele vai ser convertido em uma variável const chamada estado, que vai ser uma variável de estado, uma variável especial do React. E uma função auxiliar chamada set alguma coisa. Set por quê? Porque ela vai trabalhar modificando o estado. No caso, vou botar aqui o nome dela de set estado, né? No caso, esse estado vai ser modificado por essa função auxiliar. Beleza, continuando. A gente, depois de declarar aqui, né, essas duas variáveis especiais aqui do useState, a gente vai chamar o useState e importar, que é de dentro dele que a gente consegue renomear essas duas variáveis aqui e, e declarar elas aqui com essas especialidades do React Hooks, né? Como ele é uma hook, que é um método, a gente tem que executar como uma função. E aqui dentro do parâmetro dela é onde a gente passa o estado inicial. Então vamos reler aqui em cima, onde eu expliquei, ó. UseState é uma hook que permite a criação de uma variável de estado. Aqui está a variável de estado, ó, const estado, certo? Que está vindo de dentro de UseState. Beleza. Também permite criar uma função auxiliar para manipular o estado, que é essa função aqui, setEstado. E também determinar um estado inicial, que vai dentro desse parâmetro aqui. Então, se você vier aqui dentro do parâmetro e colocar uma string vazia, isso quer dizer que esta variável vai iniciar com uma string vazia. Eu não importei ele ainda. Não, já importei. Tá, só está reclamando porque tem valor, mas nunca foi usado. Enfim, ele vai iniciar com uma string vazia. Se a gente logar, a gente vai ver que ele é uma string vazia. Se a gente logar o estado aqui, eu vou abrir o console log aqui. Vou rodar ele aqui. Vou cancelar esse daqui. Beleza, vou rodar ele ali. Pronto, assim fica mais fácil. E aqui, que ele está aberto, eu vou abrir o nosso coisa. Mudou lá agora, né, 5173, agora é 5174. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver nada, porque ele é uma string vazia, né? Se a gente mudar o estado inicial para uma string com E dentro e salvar, ele vai retornar E aqui, ó, como um estado. Se a gente, enfim, mudar para um número, ele vai mudar o valor inicial do estado, da variável aqui, que representa o estado, para número. Ó. Já está ali. Né? O meu loga duas vezes, um é porque tem o React DevTools, que está rodando aqui, né? E o outro é o log normal. Beleza. Vamos cancelar aqui, vamos deixar ele estado inicial indefinido, né? Ótimo. Agora, como que a gente faz para usar o método, né, dessa variável auxiliar aqui para modificar o estado? Bom, muito simples. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Eu vou, dentro dessa div aqui, eu vou colocar um H1 e dentro desse H1 eu vou botar um bloco de código JavaScript e vou passar a variável aqui para dentro. Logo, tudo que for determinado nessa variável vai ser jogado para o meu H1. Perfeito? Então, se a gente vier aqui e chamar setEstado e executar ela, aqui dentro do parâmetro dela, a gente pode passar qual valor a gente quer jogar para dentro do estado. Parece bem simples, né? Por exemplo, ela está iniciando como indefinido, né? Valor nenhum aqui. E logo depois, na linha 14, eu vou determinar que ela vai ter
ela vai jogar para dentro do nosso estado o valor de uma string developers. Show. Ele vai reclamar por quê? Porque o argumento do tipo, isso já seria TypeScript, por isso está reclamando. O argumento do tipo string developers is not assignable to parameter of type set state action undefined. Por quê? Porque como eu não determinei nenhum valor para inicial, ele entende que o valor é indefinido, certo? Então, para o TypeScript, que precisa que você deixe tudo bem explicado para ele, dizendo qual valor é o quê, ele vai entender que isso aqui é indefinido. Mas isso daqui eu vou corrigir depois. Primeiro eu só vou mostrar para vocês funcionando, né? Aqui, o que que vai acontecer? Ele vai me dar um erro quando eu tento fazer isso aqui. Alterar o estado usando useState diretamente dentro do corpo do componente, né? Por que que ele vai reclamar? Porque quando o componente é montado, ele primeiro vai montar todas as variáveis, vai ver que o estado é indefinido, vai determinar que o estado é, ele vai ver que o estado é indefinido, né? Vai montar as variáveis aqui, vai executar essa variável não, esse método de alteração do estado, ele vai executar para dev_uppers, o valor interno, né, do estado. Aí vai jogar esse valor para dentro do estado. Quando esse valor é alterado para dentro do estado, o componente é remontado, certo? Aí quando o componente é remontado, re-renderizado, ele vai fazer a mesma coisa de novo. Isso vira um loop infinito. Ele nunca consegue parar de fazer isso daqui, porque isso está sendo executado no corpo do componente, logo o componente fica recriando toda vez. Ele chega na linha 14, determina que o valor do estado é string developers, e aí ele precisa remontar o componente. E quando chega na linha 14, ele repete tudo de novo. Então, para corrigir isso, vou comentar aqui em primeiro lugar, aí já vai parar esse too many re-renders, né? E aí, qual o melhor jeito de você fazer isso? O melhor jeito é você só executar a função auxiliar do useState quando você quiser realmente alterar o estado por algum motivo determinado por uma outra função ou por uma mudança de algum elemento ou alguma coisa na tela, porque senão toda vez que você renderizar a tela, né? Toda vez que alterar alguma coisa no estado do seu componente, não nesse estado, mas quando alterar alguma coisa na estrutura do seu componente, ele vai fazer esse trabalho todo de novo, então fica um código que acaba sendo destrutivo, né? Um código ruim, porque ele consome muita memória para ficar remontando o componente. Como a gente pode fazer isso de um jeito correto? Bom, vou dar um exemplo simples, né? Um exemplo simples. Eu quero alterar o estado quando clicar no botão. Então, beleza. Vou criar aqui um botão. Esse botão vai se chamar to developers. Ótimo. E aí, dentro do botão aqui, a gente vai chamar o onClick, né? O onClick. O onClick vai ter uma função, sei lá, on, handle, click. Show. E aí, a gente vai criar essa função aqui, on, handle, click. Ótimo, é uma função. E aí sim, gente, eu posso pegar esse código e executar ele dentro da função do botão setEstado, né? SetEstado vai transformar o estado em developers. Ótimo. Vamos ver como ficou? Bom, a gente tem um botão aqui e quando a gente clica, ele seta o estado para developers. Ah, mas eu não sei qual era o que estava antes. Bom, simples. Vamos botar aqui um estado inicial que vai ser, sei lá, what is happening.
Vou botar com double quote para poder não ficar dando problema. Ótimo. Agora, quando a gente atualiza aqui, ó, vai ver. Ele inicia em what's happened. What's happened é o estado inicial do estado que está sendo jogado dentro do nosso H1. Aqui. Quando eu clicar, on handle click, quando eu clicar, executa a função auxiliar e joga o valor para dentro do estado. E aí, quando remontar o componente, ele vai remontar com esse valor atualizado. É isso que uma variável de estado faz, né? Quando o componente é remontado, ela preserva aquele valor ali que foi alterado, né? Então, quando eu clicar, ele transforma para dev uppers. Basicamente, esse é um modo muito comum de você usar o, o use state. Bom, vou botar aqui mais um exemplo, que é usando o input. Vou colocar aqui um input também. Vou colocar um input, esse input vai ter um onChange aqui. OnChange text. OnChange text vai executada. Beleza. Ah, ótimo. Outra forma que a gente pode fazer é usando aqui outro tipo de componente, outro tipo de elemento. Vou comentar esse botão aqui. Vamos usar só o input. Vou botar aqui um placeholder, só para não ficar tão feio. Placeholder de text. Show. A gente tem aqui o input, textme, certo? Você vê que eu alterei várias coisas, mas ele mantém o estado, o último estado que foi atualizado, desde a minha última atualização, até que eu faça um reload da tela geral. Até lá, um reload da aplicação toda, né? Até lá ele vai ficar mantendo o estado, mesmo que o componente seja remontado por outros motivos, né? Vocês viram que eu botei aqui um input, mexi no placeholder e ele ainda assim manteve o estado. Dentro do onChange, a gente pode pegar aqui, o onChange ele recebe um parâmetro de evento, né? Vamos colocar aqui. Eu vou fazer uma trickzinha aqui, só para pegar a tipagem, que é change event, se eu não me engano. Change event aqui. Pegar a tipagem para botar aqui só para ele parar de reclamar. Change event, aí importa event, change event do React. Ele apaga aqui. Show. Isso aqui. Perfeito. Show. Aí a gente tem o parâmetro de evento, né? Em todo onChange a gente tem o parâmetro de evento. Esse parâmetro de evento, ele basicamente guarda, né, lá tudo que é alterado dentro do campo do input, né? A gente vê aqui event, ele vai, se eu logar só event, ele vai me dar 1 milhão de coisas do objeto prototype do event, né? Vai me dar muita coisa aqui. Mas dentro desse monte de coisa, a gente tem o target aqui, ó, tá vendo? Que é do input. A gente pode, então, passar event.target. Target. Se vocês olharem, event é um objeto, inicia aqui como objeto, e dentro do objeto a gente tem a chave target com valor input, né? Esse input ele é o elemento. Então, o target do input, se a gente atualizar aqui e alterar alguma coisa, a gente vai ver que o target também é um objeto. Vamos salvar aqui, peraí, atualizar e botar um. Ele é um elemento, né, na verdade. Ele é um elemento. Mas os elementos, eles basicamente, em um outro momento eu explico melhor, eles são guardados todos dentro de um objeto, com as estruturas de chave e valor, né? Então você pode acessar aqui, ponto, como se você estivesse acessando o valor aqui do input, sabe? Value. E você consegue determinar um valor aqui, né? Você pode
passar aqui no dentro da função de evento, você pode passar aqui ponto value. Você está pegando o atributo de value, lá, o valor do atributo value do input. Então, salvando aqui, a gente vai ver que quando a gente escrever, ele vai dar para a gente só o valor do input, tá vendo? Só o valor que está dentro do input. Inclusive, se a gente for apagando, esse é um novo valor do input, mesmo que esteja apagando, ele é um valor novo, né? Um valor alterado, um valor que mudou. Por isso que é change, né? On change. Ótimo. A gente pode usar isso para guardar no estado. A gente troca esse console log aqui por um set estado. E aí, quando a gente escrever aqui, ele basicamente vai levar aquilo para o estado ali. Então, esse é o básico do useState. Então, esse é o básico do useState, que é um hook do React. Então, vou botar aqui React para finalizar. Eu vou fazer versão iniciante, versão moderado e versão avançado de cada hook. Esse vídeo é a versão iniciante. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha o vídeo aí com a galera e não esquece de se inscrever no canal para me ajudar a manter esse ritmo de vídeos.